Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à etapa final do manuseio de osciloscópio. A partir de agora, estamos na reta final. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que aprenderam bastante aí com esse tutorial aí de osciloscópio. E hoje vamos para a última aula, para a última etapa, conhecendo o osciloscópio independente da marca. O que você faz com esse, você vai fazer com qualquer outro no mercado. E agora você sabe cada função, cada bloco, cada etapa. Como degustação, no final da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu aplicando na fonte chaveada. A gente vai preparar o osciloscópio para medir a tensão de dreno em uma fonte chaveada, né? Vou dar só uma salgada aqui. Aqui temos uma fonte chaveada, um televisor LG. Tem um chopperzinho aqui. E aqui tem um CI. Esse CI tem um MOSFET dentro dele. O dreno o dreno desse MOSFET é essa perninha do meio aqui, ó, onde eu estou apontando com a pinça. Então a gente vai medir essa tensão de dreno, que ela é responsável por chavear esse circuitinho aqui, né, o capacitor de filtro, o chopper, que manda as tensões para a placa principal da TV e para o setor de backlight, tá ok? Então, a partir desse sinal que é emitido aqui, a gente vai saber se essa fonte está chaveando esse setor ou não, como que é o sinal de dreno. E a partir daqui, analisando esse dreno aqui, a gente vai saber se essa fonte está com esse setor bom ou não, ok? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, vou tirar a dúvida dos colegas referente a tutorial de frequência. Uma enxurrada de perguntas de como cheguei naquele fator denominante 1000, né? Então a gente tem aqui a frequência em Hertz, temos a frequência em Kilohertz e temos a frequência em Megahertz. Até aí tudo bem. Aí a gente vai para a base de tempo, onde aqui é milissegundos. Aqui é microsegundos e aqui é nanosegundos. Aí eu falei para vocês, né, se pegar uma frequência de 100, vamos fazer aqui 100 MHz. Deixa eu ver se está dando para ver aqui, tá dando. Se a gente pegar uma frequência de 100 MHz, divide por 1000. Aí muitos me perguntaram, né, da onde que saiu esse 1000? Então vamos lá. Então 1000 dividido por 100 é igual a 10. 10 o que? Se estamos falando em Hertz, é 10. Não é 10 Hz, tá, pessoal? É a base de tempo aqui que a gente descobriu para preparar o scope. Então é 10 milissegundos. Ok? Aí o fator denominante 1000 aqui. Pessoal, a escala de grandeza de Hertz para Kilohertz, de Kilohertz para Megahertz, de Megahertz para Gigahertz. Esqueci de colocar aqui o Gigahertz. Apesar que nosso scope não vai medir isso. Aqui é picosegundos. O fator denominante da grandeza aqui, de Hertz para Kilohertz, Kilohertz para Megahertz, Megahertz para Gigahertz, desse para esse é 1000. A diferença de grandeza. Desse para esse é 1000. Desse para esse é 1000. E deste para este é 1000. Ok? Aumenta a grandeza, diminui a base de tempo em 1000 vezes também. 1000 vezes, 1000 vezes e 1000 vezes. Quando se aumenta a grandeza, ela se aumenta 1000 vezes de uma escala para outra. Aumentou
a grandeza, ela se aumenta 1000 vezes. De hertz para kilohertz, 1000, de kilohertz para megahertz, 1000, de megahertz para gigahertz, 1000 e de gigahertz, 1000. Até aí tudo bem, né? De megahertz para gigahertz. Já na base de tempo, ela se diminui 1000 vezes. Isso facilita para a gente fazer essa equaçãozinha, para chegar no resultado em base de tempo, tá bom? Ao invés de pegar, vamos supor aqui, né, 100 Hz é igual a 100.000, né? Você vai fazer um cálculo desse aqui grande, com esses números grandes, você vai cortar zero, você vai pegar aqui os 100.000 para dividir por 1000, ou por 10 Hz, ou por 24, enfim, para você descobrir a base de tempo. Então o que você faz? Você já usa essa equaçãozinha. Você pega esses 1000, que é o fator da grandeza, que será o mesmo fator da base de tempo, só que quando aumenta-se a grandeza, aumenta-se 1000 e se diminui 1000 na base de tempo. Desse para esse a diferença é 1000, desse para esse a diferença é 1000 e de nano para picosegundos a diferença é 1000. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aí. Então é nessa parte que eu uso 1000 aqui para calcular a frequência, né? Se eu tenho uma frequência de 250 kHz aqui, eu pego a grandeza e divido pelos 250, ok? Então foi aqui que está esse fator denominante 1000 que muita gente me perguntou aí. Bom, ressalva feita. Vamos preparar o osciloscópio para medir a nossa tensão de dreno. Pessoal, finalizando essa aula, a próxima etapa do canal aí é um curso na qual eu vou jogar os vídeos também por etapa, igual eu joguei os vídeos de osciloscópio, tá? A primeira parte dos vídeos, vamos conhecer os setores da fonte chaveada, o que cada item em seu corpo faz, né, na sua placa. A placa ela tem dois lados, né? Vamos falar lado A, lado B. Nome técnico: top, bottom, ok? Lado top, lado bottom. Enfim, a gente vai conhecer os setores da fonte, os seus blocos, as suas divisões, o que cada setor faz, quem depende de quem. Quero fazer vocês se encontrar quando vocês verem uma fonte chaveada dessa aqui, desse porte, ou qualquer tipo de fonte chaveada, vocês vão olhar num setor da fonte e você já sabe o que aquele setor faz. Vocês vão chegar num ponto que vocês vão usar o osciloscópio na fonte chaveada e em questão de 10, 20 minutos vocês vão achar o defeito no circuito dessa fonte chaveada, tá? Então eu vou jogar também os vídeos por etapa, vou gravar essas videoaulas, esses tutoriais com dicas, macetes. Ah, não consegui encontrar o componente, né? É uma coisa que a gente sofre bastante no nosso dia a dia, né? O fabricante põe um componente, você vai querer procurar ele para substituí-lo, você não encontra. Como que a gente procede para efetuar o reparo daquela fonte, né? A gente trabalha com componentes equivalentes, né? Aí não encontrou o componente equivalente a CMD, se põe um componente equivalente um pouco maior do que sua estrutura aqui, mas que vai agir da mesma forma que um componente ACMD. Então são técnicas, são macetes no dia a dia, no trabalho de manutenção de fonte chaveada, né? Queria compartilhar com vocês
esse osciloscópio aqui, eu comprei ele somente consertando fonte chaveada. Eu determinei aqui que quando eu precisar, falei, eu preciso de um osciloscópio. E eu trabalho muito com fonte chaveada. E falei, todo o dinheiro que entrar a partir de fonte chaveada, eu vou comprar meu osciloscópio. Pessoal, se você tem uma certa noção em fontes chaveadas, então vocês devem saber que para trabalhar com ela, não é obrigatório, mas é essencial ter osciloscópio, tá? O multímetro, ele nos ajuda muito, muito. É uma ferramenta essencial na bancada. O osciloscópio é uma ferramenta primordial para se trabalhar com fonte chaveada, tá bom? Então vamos lá. Vamos preparar o scope aqui de tudo que a gente viu para se trabalhar com fonte chaveada. E nessa etapa aqui a gente vai preparar o osciloscópio para verificar o sinal de dreno desse CI aqui. Como eu já disse, esse CI ele tem um MOSFET integrado. Deixa eu ver o número dele aqui. Deixa eu virar a fonte para estar de ponta cabeça. Tá, deixa eu virar a fonte aqui. As letrinhas bem pequenininhas, eu vou tentar visualizar. É o 4D0313, o código desse CI aqui, ok? 4D0313. Então dentro dele tem um MOSFET chaveador. O dreno do MOSFET é esse 6 aqui, ó. Opa, essa perninha aqui, ó. Tem a perninha 1, perninha 2 e perninha 3, ok? Então é a perninha do meio. Deixa eu deixar um foco legal. Então o dreno do MOSFET que está interno nesse CI tá aqui, ó, nessa perninha do meio. O que eu vou fazer para medir? O terra da ponta do osciloscópio, vou colocar no negativo desse capacitor. E a ponta positiva vou encostar aqui e juntos vamos ver na tela do scope como que isso procede. A tensão aqui, né, a frequência, a tensão é elevadíssima, então a gente tem que preparar o scope para medir essa tensão aqui. Uma tensão de pico a pico que vai dar mais de 200 volts. Vamos dar uma olhada lá, se vai ser isso mesmo. Vou encostar ela de lado aqui. Tenho que deixar aqui também. Deixa eu preparar o scope primeiro. Então, como é uma tensão acima de 100 volts, canal 1 selecionado, ok? Canal 1 selecionado. Vou deixar o volts div em 100 volts, certo? Desculpa, em 100 volts. Então, cada divisão aqui agora tá valendo 100 volts. Então, se eu tenho 8 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consigo medir 800 volts de pico a pico, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Colocar uma escala aqui em 100 volts. Vamos deixar ela também em AC. Deixa eu verificar aqui. Acoplamento. Corrente contínua, ok. Primeira etapa, canal 1 selecionado, o acoplamento em corrente contínua e o volts div em 100 volts. A nossa escala de tempo, né? Ou perdão, a nossa escala de tensão. Ok até aí? Beleza. Agora eu vou pegar aqui aquela minha garrinha jacaré que vocês já conhecem em alguns vídeos. Ok, deixa eu pegar ela aqui. Vou fazer o mesmo esquema. Aqui. Aquela balançada para ver se não escapa, porque aqui vai entrar 110 volts. Feito, vou deixar ela aqui na bancada. Voltando aqui no canal 1, a ponta de prova tem que estar em X10 também, tá? Como vocês podem ver aqui, o meu está em X10.
E conferindo também a atenuação da ponteira, 10x, né? x10. E a razão também tá em x10. Ok. Garrinha jacaré tá ali. Eu vou medir, acho que eu vou ter que mostrar o osciloscópio, a tela do osciloscópio e a ponteira encostando no dreno. Vou ter que mexer a placa da fonte para que vocês consigam ver ambos. Então, deixa eu arrumar a posição aqui dos cabos. Ok. Deixa eu jogar ela aqui para trás. Daqui a pouco eu coloco ela na tomada lá. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem é o negativo desse capacitor, que eu vou usar o terra dele. Então, verificando aqui, ó, na fonte, a faixinha negativa. Então, essa perninha aqui é negativa. Então, eu já vou injetar aqui a garrinha jacaré nessa perninha. Acho que dá para vocês verem aí, né? Ok, tá dando para ver. Legal? E a ponta de prova positiva, para a gente fazer o teste, eu vou catar e encostar ela aqui. Encostando aqui vai aparecer o sinal lá de dreno para a gente poder verificar. Agora eu vou deixar a fonte aqui de um jeito que a gente consiga verificar a tela no scope e a fonte juntos, né? Só preciso ver um jeitinho aqui que fique bacana para vocês visualizarem. Oi pessoal, eu mudei a câmera aqui de posição para ficar visível para vocês a placa da fonte e automaticamente a tela do scope, onde vocês vão ver eu fazendo os ajustes. Então todo mundo junto no mesmo sincronismo, tá bom? Agora eu vou pegar o cabo da fonte que está aqui, vou energizar ela. A fonte agora está energizada, tá ok? A ponta de prova ali já está no negativo do capacitor. Daqui a pouco a gente vai pegar a positiva e injetar nessa perninha do meio do CI, que é o dreno do nosso MOSFET interno. Então vamos preparar o scope. Como é que a gente faz isso? Canal 1 selecionado, ok? Canal 1 selecionado. O acoplamento vamos deixar em CC, que ele vai medir tanto alternada quanto contínua, né? A ponta de prova em X10. Como eu falei, a tensão aqui é elevada, então vamos deixar o nosso volts div em 100 volts. No nosso caso aqui já está em 100 volts. Mexi nele e voltei para 100 volts, ok? Feito isso, né? A ponta de prova do scope também em X10, né? A atenuação em X10 e a razão também está em X10, ok? O acoplamento CC, escala de tensão, né? O volts div, 100 volts, canal 1. Pronto, o osciloscópio está preparado para medir nossa tensão de dreno. Lembrando que a tensão de dreno é elevadíssima, tá? Mais de 200 volts. E antes que me perguntem, né? Antes que falem, mas o osciloscópio não vai medir essa tensão e etc, e etc. Pessoal, no osciloscópio tem a entrada marcada aqui, ó. Tá? No caso do meu aqui, vou dar um zoom para vocês verem. Deixa eu olhar aqui na câmera. Tá lá, ó. CAT2, 300 volts. É o que ele suporta na entrada, ok? Não confunda uma coisa com outra. Você não pode pegar sua ponta de prova e injetar num circuito de 400 volts. Tá? Se preparar isso porque o osciloscópio suporta 300 volts de entrada. Tá ok? A tensão que vai ser aqui elevadíssima de 300 e poucos volts vai ser uma tensão de pico a pico, ou seja, 120
150 positivo e 150 negativo. Não é 300 volts positivo e 300 volts negativo, que seria 600 volts. Aí seria uma loucura eu fazer isso, tá? Então não confunda uma coisa com a outra. Vou preparar aqui. Opa, não tá saindo aqui na tela. Espera aí, deixa eu diminuir o zoom que eu aumentei para vocês verem a categoria de entrada do osciloscópio. Então, o osciloscópio preparado, a minha fonte já está energizada, tá ok? Então, agora eu vou pegar a ponta de prova positiva e colocar ali no dreno desse MOSFET interno. Vou encostar, reparem o sinal que vai aparecer na tela. Tá aí os pulsos do dreno, né? Ele dá umas rajadas e para, ele dá umas rajadas e para. E o que está acontecendo aqui? Através desse sinal, eu vou dar um handstop aqui para parar. Pronto, vou tirar a ponta de prova. Vocês lembram da função handstop? Creio que sim, né? Porque a gente falou dela. A gente está usando o osciloscópio para analisar esse sinal. Então, o que esse sinal aqui está me dizendo? Esse sinal aqui está me falando que essas rajadas que ele dá e para, dá rajada e para, dá rajada e para, tá me dizendo que ele tá dando os pulsos aqui do nosso famoso PWM e para. Por quê? Porque a nossa fonte está sem carga. O flat que vai para a placa-mãe está desconectado e o flex que vai para o circuito de LED, barramento de LED da TV, também está desligado. Não tem carga. É por isso que você não vê uma rajada de PWM contínua aqui. Ok? Mas o que está acontecendo com esse sinal? E você não disse que a tensão é acima de 300 volts? Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá no pico da tensão. Tá ok. Ó, aqui deu 292 volts. Eu vou soltar o handstop e vou conectar novamente no nosso dreno. Vamos ver as rajadas. Eu vou aumentar a base de tempo. Para ficar bem mais visível para a gente. Tá melhorando. Sim, já fica legal. Levar o nosso trigger lá para a pontinha desse sinal aqui, ó. Olha as rajadas de PWM. Deixa eu pegar a pinça aqui agora. Pronto. Olha a nossa tensão de pico a pico aqui. No dreno desse MOSFET interno. Conseguiram entender agora? Agora, se a gente vir aqui em Mainstream, lembra que falamos de Mainstream durante o curso? Vou levar o sinal para cima. Cadê? Posição. Vou deixar ele aqui em cima. Ó a frequência do nosso dreno aqui. O período. Olha a tensão de pico a pico. Ele dá as rajadas e para, dá as rajadas e para. Ó a tensão de base. A tensão mínima inicial. Lembra da rampa? Ele começa subindo, vai para o seu T-on. O que mais é bacana aqui mostrar para vocês analisar esse sinal. A tensão máxima, 300, 350, dá as rajadas e para. Vocês vão entender melhor, eu vou aumentar a amplitude desse sinal aqui.
Vocês vão entender o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. O período não muda. A tensão de pico não muda. Está 550, 556. A tensão de base, os 4 volts. A mínima, os 4 volts. Ao fall, 15,8 microsegundos. O DUT negativo, né? Que é a parte de baixo do eixo, 30,53%. O DUT positivo, 69, 68. Aqui está diferente do DUT negativo por causa das suas rajadas positivas aqui, ó, e vai oscilando. Agora eu vou tirar o Mansory da tela e vamos brincar com esse sinal aqui agora. Então iniciamos com a nossa tensão de dreno assim, dá as rajadas e para. Estou mexendo aqui na base de tempo, ok? Através disso daqui, ó, eu estou no secundário aqui já da fonte, praticamente, ok? Porque esse CI, ele tem um MOSFET interno chaveador, que chaveia para esse capacitor de filtro, que vai corrigir essa tensão, vai chavear o nosso chopper, que vai mandar as tensões para os conectores de saída da fonte com as devidas alimentações. Então, através daqui, esse simples teste aqui já me diz que o primário da fonte está ok e que o seu secundário até esse ponto está ok. Eu usei multímetro aqui em alguma coisa? É claro que eu falando, mostrando, eu levei muito mais tempo do que uma análise comum que eu faço aqui. Mas se eu catasse a placa, ligasse o osciloscópio e já injetasse aqui, eu já ia saber que o primário estaria com problema. Eu já iria saber que daqui para trás do secundário estaria com problema. Se o nosso primário aqui tivesse com problema nessa fonte, aqui não estaria assim. Aí eu já saberia que eu ia ter que partir lá para o primário, onde eu iria primeiro. Eu iria aqui nos PFC. Se aqui tivesse ok, era alguma coisa daqui para frente. Poderia ser nos MOSFETs aqui, no circuito de clamp e etc. Conseguir entender a função do osciloscópio, a praticidade que nos dá? Agora vamos ver como é que está esse sinal. Vamos ampliar esse sinal para vocês entenderem. Estou mexendo na base de tempo do eixo horizontal. E olha aí o nossa famosa rajada do dreno aí, ó. Não está tendo um PWM perfeito porque a fonte está sem carga. Melhorei a amplitude desse sinal. Deixa eu dar um home stop aqui. O sinal travou na tela, então agora eu posso tirar a ponta do scope do teste aqui, porque eu tenho a imagem travada. E agora eu posso aplicar aqui o modo zoom. E vamos analisar esse sinal. Vou levar o trigger para a ponta do sinal aqui, através do modo zoom. Então aqui está praticamente a ponta do sinal, aqui também. Então a maior tensão que eu tenho aqui nessas rajadas de PWM, 372 volts. E qual que é a menor rajada? Vamos levar lá para o setor negativo. A menor rajada, 4 volts. Confere com o que eu disse e mostrei para vocês quando eu ativei o Mansory aqui e mostrou para a gente as unidades de medida com a tensão mínima 4 volts. Agora estamos começando a entender tudo aquilo que falamos durante as aulas, o porquê que eu disse para vocês: memorizem isso, pratique
estude, assista o vídeo quantas vezes for possível, porque quando chegar em fontes chaveada, eu não posso falar para vocês, prepara o osciloscópio para isso, para aquilo, você já tem que saber. Agora, através do trigger, conferiu a nossa tensão mínima, através das unidades medidas lá do scope. E a nossa tensão aqui, inicial, tá com a tensão de 180 volts. Tensão de pico, sua máxima, tá lá, 364 volts. Ah, mas quanto que tem essa ondinha aqui? Vamos dar uma olhada. Coloquei ele em cima, tá com 236 volts. Se eu levar o sinal lá para sua esquerda, chegar aqui no finalzinho dessa daqui, vamos analisar através do trigger, pôr o trigger em cima, tá lá, 216 volts. Então, através do eixo horizontal, que é a base de tempo, você consegue ver tensão por tensão aqui. O seu pico maior, volts. Aí ele começa a dar o seu full time, né? Começa a vir para o seu modo T-off. Ó, aqui eu tenho as rajadas de 280 volts, 284 volts. Nessa região eu vou aumentar a amplitude desse sinal. Vamos analisar melhor essa região. Vou trazer ele para cá. Até aí bacana. Então vamos levar o trigger para cá. Nossa tensão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 300 volts. Ok? Que mais? Quanto que tem de tensão aqui, ó, nesse ponto? Vamos levar o nosso trigger para lá. 144 volts. E aqui seria no final da onda aqui, ó, 96 volts. Vamos aumentar a amplitude desse sinal. Quero analisá-lo parte por parte. Dá uma olhada aí o que você pode fazer com o sinal. Estou mexendo na base de tempo aqui, no setor de posição do bloco horizontal. E tá aí, ó. Você quer saber quanto você tem de tensão nessa ondulação aqui? Vamos lá. 252 volts. E essa de pico aqui? Ele deu uma rajada grande aqui, ó. Foi uma tensão de pico de 364 volts. Ah, tá. E essa daqui? Vamos levar lá. 132 volts. Agora eu vou diminuir a minha base de tempo. A partir daí vocês estão entendendo agora um sinal, as rajadas de PWM do nosso querido MOSFET, que está nesse integrado aqui, ó. Então nesse integrado aqui é a tensão de dreno. Aqui já me diz qual parte da fonte eu tenho que continuar fazendo as medidas, ou então já me diz aonde está o problema. Se aqui eu não tivesse PWM, esse meninão aqui poderia estar com problema. Eu iria lá para tirar a prova do 9 no primário. Se aqui tivesse tudo ok, iria nos chaveadores. Deixa eu apontar com a pinça de plástico, que a fonte está energizada. Eu iria nos chaveadores, mas tudo iria me indicar que ele estaria com problema, porque eu não estaria tendo minhas rajadas. Tá no hand stop, vou tirar. Tá aí, ó. Deixa eu tirar o trigger de cima.
Se esse CI estivesse com problema, eu não teria o sinal de dreno aqui. Com isso, eu já conseguiria matar o problema da fonte. Trocaria esse CI e continuaria fazendo a análise. Ao trocar o CI, o que eu já ia fazer? Deixa eu tirar aqui a garrinha. Ao trocar o CI, eu já iria no esquemático verificar as tensões de cada pino. Normalmente 12, 24, 5 volts. Iria medir pino 1, pino 2, pino 3. Eu ia ver no esquemático, as tensões conferem. Então o problema estava no CI. Matou 10, chutando alto 20 minutos, uma análise de fonte chaveada. Através daqui também iria me dizer também se o setor defeituoso estaria para trás ou para frente ou no seu intermediário. Deixa eu desligar a fonte. Vou virar ela para vocês e mostrar um negócio para vocês. Pronto. Através do osciloscópio, nos pinos do CI, de acordo com o seu esquemático, seu datasheet, injetando a ponta do osciloscópio, eu iria verificar se está armando as proteções. Porque muita gente pensa hoje que uma fonte dessa aqui explode. Isso é mito. Isso não é verdadeiro, pessoal. As fontes hoje não explodem. Elas armam suas proteções e desligam o seu circuito quando se arma uma proteção na fonte. Aí você fica lá, item por item, perdendo horas e horas e não sabe que é uma proteção que está ativada devido a uma falha nos setores da fonte. E com o osciloscópio você consegue ver. E é isso que a gente vai ver nas aulas de fonte chaveada. Pessoal, maior gratidão do mundo aí para vocês. Agradeço por ter se inscrevido no canal. Peço a vocês que compartilhem. Traga mais pessoas aí pro canal para aproveitar o conteúdo. Vai me ajudar bastante também a bater uma meta aí de 1000 inscritos. Vou preparar já um escopo sobre essas videoaulas de fonte chaveada. Gratidão por vocês, gratidão por ter acompanhado o curso de osciloscópio. É com muita honra que entrego esse conteúdo de osciloscópio para vocês. A nossa etapa de osciloscópio termina aqui e logo mais a gente estaremos de volta falando sobre fontes chaveadas. Peço a Deus que abençoe vocês, prosperidade sempre. O meu muito obrigado e até a próxima videoaula e o novo curso de fonte chaveada, se Deus quiser e permitir. Amém.